dar início à primeira reunião doutrinária do ano de 2025, sempre agradecendo ao Mestre Jesus pela paz, pela harmonia, que envolve a todos, e que nesta noite possamos ser agraciados com a bênção do Mestre e que assim possamos aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Que esta paz, Senhor Jesus, ilumine, proteja, fortaleça todos os nossos irmãos, principalmente aqueles necessitados da tua luz, por aqueles que se encontram enfermos e muitos outros irmãos que ainda não trilham o caminho do conhecimento espírita, mas que também são abençoados pela tua luz. Então, que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós, envolvendo a nossa querida irmã Elvira Rios, que batalhadora desta casa há muito tempo, que nos auxilia com muita frequência, nos dando essa paz e essa tranquilidade. Que a tua bênção, Senhor, fortaleça cada um de nós, por hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, agradecemos. Com certeza, eu sou o primeiro a agradecer e ser agradecido, e assim todos nós. Obrigada, seu Adalberto. Obrigada pela oportunidade de trabalho, né? Por a oportunidade de estar aqui, revendo amigos e estudando a doutrina. Então, hoje, né, a gente vai falar sobre o último capítulo do livro Coragem. Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas que estão aqui já sabem que é o meu livro, vamos dizer assim, preferido, predileto. Por trazer 50 mensagens e de forma bem tranquila, né? São vários espíritos, Emmanuel, Meimei, André e outros. Então, é um livro que eu gosto muito, digo às pessoas que leiam, né? É um livro fininho, um livro Coragem. Eu acho que há um tempo atrás eu botei essa palavra na minha prece e pelo menos tem dado certo. Então, a gente vai trazer o último capítulo dele e a gente vai trazer a mensagem agradecemos, né? Eu queria, antes de tudo, né, antes de ir a mensagem, trazer um vídeo. Mas antes de trazer um vídeo, lembrar que há 8 dias atrás, né, a gente estava nas festividades de Ano Novo. E a nossa cultura ocidental, a gente parece que estica o fio do dia 1º até o dia 31 para agradecer no dia 31. Tudo acontece nos últimos minutos de dezembro na nossa cultura ocidental, né? O mundo para, em verdade. As instituições param, a gente para, né? E é uma correria, porque algo vai findar e algo vai iniciar. E a gente, vamos dizer assim, aumenta a nossa gama de agradecimentos nesse período. E quando depois do dia 31, até o dia 2, a gente ainda está repleto, né? Desse ar de graças. E depois parece que tudo volta ao normal. Então eu queria lembrar, né? Queria pensar, fazer com que a gente pense que a gente ainda está no dia 31 para o dia 1º. Que a gente ainda está nas festividades natalinas, agradecendo, né? O nascimento de Jesus e toda aquela gama de coisas que parece que culminam no final do ano. Que a gente estenda isso para a nossa vida inteira. Para todos os 364, 365 dias do ano, 366 dias do ano, dependendo do mês. E a gente estenda isso. Porque hoje a gratidão é estudada pela neurociência, pela psicanálise, né? Pela psicologia, o poder da gratidão. E as duas faces também da palavra gratidão. Então, que a gente continue agradecendo. Mas antes, eu queria passar um videozinho, um vídeo curto. Eu até já compartilhei, né, em outros canais. Deixa eu botar ele aqui para rodar. Olha para o que você já tem com gratidão. Olha para quem você é com amor, com acolhimento. Se parabenize por mais um ano.
trabalhando honestamente, decentemente, usando suas mãos, seus pés, seu suor, seu esforço. Isso é dignidade. Você é um ser humano que merece parabéns da vida por mais um ano decentemente trabalhando sol a sol para pagar suas contas e manter sua vida e sua família. Parabéns a você por isso. Se parabenize por mais um ano em que você cuidou dos seus, que se permitiu ser cuidado, em que você foi para velórios, colocar o ombro na mão de amigos em despedida de quem amava, em que você visitou alguém que estava doente, em que você deu uma palavra de conforto, em que você também pediu ajuda. Se parabenize por mais um ano que você fez isso. Se parabenize por mais um ano em que você manteve a sua saúde mental, em que você foi chamado por conflito, mas às vezes conflitou, às vezes não, cansei disso, para que tanta divisão, deixa eu ir para a paz, não dá mais para mim, e que você começa a querer voltar para a concórdia. Se parabenize por isso. Olhe para a sua vida com a dignidade que ela tem. Olhe para a sua vida sendo ela como ela é, extraordinária, milagrosa, um presente de Deus. Todos nós somos milagre. Como diz Gonzaguinha, e a vida é o que é? É um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Nós somos um sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Quando estiver se sentindo infeliz no seu quarto chorando, lembre, você é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Mas ele lhe ama. E você se ama. É preciso que você sinta o que ele sente por você. É preciso que você olhe para você com a grandeza que você tem, porque você é filho de Deus. Então, eu queria iniciar assim, né? Que vocês se agradeçam, sejam gratos, se parabenizando e agradecendo por sermos, né, este sopro do Criador. Somos a divina chama do Pai. E temos que ser gratos por isso. Ser gratos pela vida que temos. Ser gratos por termos uma vida. E agradecer. Então, vou trazer a nossa mensagem, né, para a gente ler e refletir sobre ela. Uma mensagem curtinha. Em verdade, quase uma prece. Então, tá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né, que eu sei que tem gente que está no celular. Então, agradecemos a mensagem da noite. E Emmanuel nos traz essa mensagem hoje, a última desse livro. E como eu falei, é uma prece, mas eu vou ler para a gente refletir sobre gratidão. E Emmanuel nos traz assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo conforto de reconhecer que nossa felicidade, deixa eu tirar aqui que está bem em cima, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos aos outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta o apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém pode subtrair, que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz que nos enriqueceis a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Então, Emmanuel nos traz aí uma prece de gratidão, né? De agradecimento. E eu queria lembrar algumas coisas que ele fala aqui, né? Dificuldades,
provas, fé, serviço, responsabilidade, né? Felicidade, discernimento, amparo, bênção, consciência tranquila e outros tesouros que ele denomina aí de fé e esperança, alegria, amor, alegria e paz, né? Então, são coisas que a gente agradece sempre em nossas preces, né? Sempre a gente está agradecendo essas coisas. Agradecendo e pedindo. Só que a gente foi acostumado a pedir muito e agradecer pouco. Mas que bom que a gente já começou a, paulatinamente, agradecer. Mas, Elvira, o que é agradecer? Eu podia chegar aqui, né, e falar sobre agradecimento em várias vertentes. Né? A própria Bíblia, né, nos diz que por tudo das graças, está lá em Tessalonicenses 5,18, né? Dei graças a todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para a gente, né? Então, por tudo a gente vai dar graça. Mas o que é gratidão? De onde é que saiu essa palavrinha, né, que a gente vive falando para as pessoas? Gratidão, ela tem a sua origem, como quase todas as palavras da nossa língua, na língua latina, né? E ela, vamos dizer assim, quando a gente agradece a alguém, é como se a gente estivesse se ligando a alguém. Quando alguém faz algo pela gente, que a gente fala obrigada, né? Deus lhe ajude, Deus lhe pague, como se a gente estivesse se ligando a essa pessoa. Não com o sentimento de dever algo a ela, mas por essa imensa gama de significados e de, vamos dizer assim, luz que tem a palavra gratidão. Então, quando o seu Adalberto me faz algo, que eu digo obrigada, seu Adalberto, automaticamente a gente liga um fiozinho, né, entre eu e ele. E assim a gente vai fazendo automaticamente, com esse grande sentimento. E Emmanuel, ele nos traz em última mensagem, justamente, né, porque é um livro que fala de vários temas, justamente para que a gente aprenda a agradecer em qualquer circunstância e não esqueça. Não esqueça por que é que a gente deve agradecer. Eu tenho certeza que cada um aqui hoje, nas suas preces, agradeceu por algo. E pode ser algo de material. Sim. Porque muitas vezes a gente acha que agradecer algo de material é ser materialista. Mas vamos pensar que hoje eu agradeço a oportunidade de ter um lar. Um lar que me abriga, mas que também me une à minha família. Pensa aí que eu estou agradecendo simplesmente por paredes. Só que Deus sabe o que essas paredes significam para mim e para a minha família. Vamos dizer que eu agradeço por algo que eu comprei no final do ano, um grande carro. Óbvio que eu não vou estar agradecendo simplesmente por aquela lataria com 4 rodas. Mas o que ela pode proporcionar para mim. E muitas vezes a gente esquece de agradecer aquilo que as coisas materiais nos proporcionam. Como assim, Elvira? Vamos dizer que Alberto mora lá na Pedra, e há muito tempo eu não vejo. Eu pego aquela lataria de 4 rodas e vou lá. E tenho uma manhã maravilhosa, como um dia tivemos. Às vezes eu agradeço só o ter um carro. Mas aquilo que o carro me proporcionou fica em segundo plano. Então, são essas coisas que a gente tem que ir aniquilando em nossa vida. O materialismo, né? É bom ter um carro, mas para quê? Então, é esse sentido da gratidão. Por que que eu preciso ter gratidão? Para quê? Onde? Em que circunstância? Então, eu tenho que achar motivos para ter gratidão. E nós temos a vida, a família, os amigos, as oportunidades, o lar, o trabalho, o tempo livre também, as conquistas.
E tudo isso eu tenho que colocar algo maior do que tudo, que é Deus. Então, quando eu sou grata e eu tenho Deus na frente, esse sentimento ele pode mexer comigo. E não sou eu que estou dizendo, não. A neurociência hoje já estuda a gratidão como uma poderosa ferramenta de melhoria para o ser humano, de bem-estar, de saúde mental. Por quê? Porque quando eu consigo elevar esse sentimento acima do que é visto, do que é palpável, a gente consegue estabelecer conexões que a gente nem imagina. Eu consigo, quando eu sou grata, ativar um sistema de recompensa do meu cérebro. Estimular certas, vamos dizer assim, substâncias, como a dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar, né? E eu consigo mexer no meu córtex cerebral. Eu consigo mexer com as minhas sinapses, como se fossem choquezinhos que uma coisa une a outra, sabe? Então, indivíduos que praticam, pessoas que praticam a gratidão, como eu falei, olhando além do que está visto, da matéria, do material, conseguem também fazer uma redução de níveis de tristeza, estresse, ansiedade. Novamente eu digo que não sou eu não que estou falando. É a ciência. Então, pesquisas que são pioneiras, que corroboram, que afirmam que ser grato é muito mais do que uma simples atitude espiritual. Ela está relacionada à minha vida como um todo. Ser grato pode melhorar a minha frequência cardíaca. Olha só, a minha pressão arterial. Eu posso modular algumas coisas em mim. Melhorar o meu sistema parasimpático, o meu sistema linfático. Então, se a gente quer tanto a saúde do corpo, um dos primeiros, vamos dizer assim, exercício é o exercício da gratidão. Ser grato melhora a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde psíquica e contribui para a minha saúde física. Então, quando Emmanuel nos traz essa mensagem, é como se fosse o primeiro comprimido do ano. O primeiro gole que a gente vai estar na segunda quarta-feira, né, do ano, porque o dia primeiro foi feriado. Então, abrindo os braços para esse elixir da boa vida. E vários outros estudos vão surgir. Existe um estudo pela Universidade de Frankfurt que as pessoas que estavam doentes e que iam visitar, né, ou iam ser visitadas, e as pessoas pediam para essas pessoas que visitavam elas para falarem da gratidão, do poder da gratidão. E aí, após a saída da visita, iam aferir a pressão, iam aferir o açúcar, e essas pessoas estavam com os níveis próximo à normalidade. Bem melhor do que quando davam a eles um remédio que era um placebo. Quando as pessoas diziam que fossem gratos pela vida, não ser grato por estar no hospital, por ter um plano de saúde, por estar sendo atendido, não. Gratos por outras tantas coisas. Grato pela oportunidade de receber pessoas que há muito tempo não viam, pela vida, pela fé em algo, pela fé em Deus, né? Pela oportunidade de estar respirando, e que essas pessoas melhoravam níveis de tais coisas que os cientistas estavam analisando. Então, ser grato também é um remédio, né? É um elixir. Contudo, né, falando também do outro lado da moeda, porque a vida é vamos dizer, côncavo e um convexo. É um alto e baixo, é um preto e branco. A gente também tem que falar da gratidão, da forma como as pessoas hoje
vamos dizer assim, minimizam, fazem esse ato ser tão pequeno, né? E alguns termos que surgiram, gratitude, né? Que é uma mistura de gratidão com atitude, e por aí vai. Vamos dizer assim, que a vida tecnológica, às vezes, também nos prega a peça. Como no fim do ano a gente sempre faz essa retrospectiva, muitas vezes a gente pega a gratidão e bota num potinho tão pequeno que eu acho que ela fica espremida para sair, de tão pequena que ela fica. É um caminho que a gente tem feito nos últimos anos de minimizar este sentimento, esta emoção. E como eu disse, né, no dia 31, a gente tem a oportunidade de refletir. Então, existe também outra pesquisa que foi feita com esse termo, né? Hashtag sou grato, hashtag gratidão, e invadiu as telas aí. Então, existe uma pesquisa que foi feita que as pessoas também pegavam a gratidão e minimizavam ela, botavam numa micropílula e tomavam ela e ficavam num estado de inércia. Tô aqui sofrendo, sou grato pelo sofrimento, não vou fazer nada porque eu tenho que ficar aqui. Não é isso. Sou grato porque eu tenho esse marido perturbado, eu tenho... Não é isso também. E aí a gente também faz o outro reverso. Sou grato que eu trabalhei o ano inteiro nessa viagem de férias, tudo que vem para mim, vem porque a gente às vezes faz de minimizar o poder das coisas. E a rede social faz isso. Tem esse poder de trazer novas roupagens e às vezes roupagens bem diminuídas de coisas bem engrandecidas, bem grandes, né? Infelizmente, as grandes celebridades ou os youtubers, né? Os grandes coaches, eles fazem isso com a gente. E minimizam a tal ponto que às vezes a gente se sente grato por estar no eterno, vamos dizer assim, no eterna ilha cercada de nadas. E aí a gratidão deixa de ser um sinônimo de bem-estar com a vida e torna um instrumento de qualquer coisa. Às vezes de ascensão social, de isenção também social, de alienação. Então a gente tem que também pesar os dois pontos da moeda. Nessa mensagem, Emmanuel fala, deixa eu pegar a mensagem aqui, que eu anotei. Gratidão pelo discernimento. Então, a gente tem que ser grato por discernir, mas a gente também tem que discernir. E muitas vezes a gente é levado, por conta das mídias, a não pensar sobre. Mas que bom que a gente tem a doutrina do Cristo, do Evangelho, né? A doutrina de Jesus, para que dessa sacudidela na gente, nos textos, com as lives que às vezes a gente vê, com as mensagens, com as doutrinárias. E aí vai dando uma sacudidela para a gente começar a pensar sobre tais temas. Ser grato é muito mais do que simplesmente eu botar lá a hashtag gratidão. Ser grato, né, não pode ser sinônimo de coisinha. A gratidão, ela vem de um estado de contentamento. E contentamento com o quê? Nós que acreditamos na vida após a morte. Um contentamento que nos leve a mudar. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está num processo de evolução. E eu não evoluo no sofá. Eu adoro ficar no sofá, tá, gente? Acho muito gostoso. E o sofá da minha casa, ele tem um quê que nenhum outro sofá tem. Mas a gente tem que ter certeza disso. A vida não acontece na zona de conforto. Não acontece no sofá. Acontece nessa interação com o outro. Acontece na interação de mim comigo mesma. Então, a gratidão vem de um estado de contentamento e esse contentamento tem que gerar mudança. Tem que vir de mudanças. Mudanças de comportamento. Da roupagem, né? Eu arranco o homem velho
e vou tentar aos poucos usar a meinha do homem novo. Nem precisa a roupa toda. Se eu já conseguir mudar pequenas coisas em mim, eu já estou fazendo a minha parte. Então, Emmanuel nos traz essa última mensagem para que a gente pense no poder de ser grato, né? E o que significa para cada um aqui ser grato? Como é que a gente pratica a gratidão no nosso dia a dia? Quais são os gestos que a gente faz para o outro, as palavras que expressam gratidão? E quais são as formas de ser grato ao nosso Pai que nos criou? Como é que a gente usa a palavra obrigado e obrigada? Só para a gente ir pensando, porque vocês sabem que no finalzinho eu sempre faço aquela pegadinha, né? Gratidão é muito mais do que agradecer um benefício. E quando eu estava lendo os textos, eu fiquei pensando, né? Porque em um dos textos de neuropsicologia, dizia que a gratidão é uma atitude humana. E eu fiquei pensando assim, quando eu dou um pouco de ração ao meu cachorro, que ele come, depois vem se sacudindo, será que ele está me agradecendo? Sim e não. Aí fui atrás da resposta. Instinto. Se você ficar o dia todo dando ração ao seu cachorro, ele vai comendo. E ele vai lhe agradecendo. Só que às vezes, ali é um estímulo positivo, né? Mas quantas vezes a gente faz estímulos positivos às pessoas e as pessoas não têm gratidão pela gente? Aí eu fui ver outros textos. Então, ser grato é uma atitude humana que a gente recebe, né? O que a gente crê que recebeu algo, vamos supor, de uma força superior, de alguém que foi fruto do nosso pedido, da nossa necessidade. Então, é uma atribuição do homem ser grato. E os animais, eles têm o instinto, né? Não a racionalidade de pensar, eu estou sacudindo o rabo aqui porque eu estou agradecendo a ela. Não. É por instinto. E nós somos racionais. Então, essa prática, né, que a gente experiencia de formar elos com os outros e com Deus, essa é nossa. Essa não dá para a gente fazer por instinto. E por que não dá para a gente fazer por instinto? Porque quando eu faço por instinto, que não é meu, eu entro numa coisa que chama mecânica. E a gente não pode ser mecânico nos atos que levam a gente à gratidão. Porque ser mecânico não é uma atribuição humana. Olha só. Ser mecânico, eu não posso fazer a mesma coisa, ficar aqui na tela assim, fazendo. Primeiro que vou até ler, né? Segundo que não é uma atribuição humana ser mecânico. A gente nasceu para ser cíclico. Uma hora eu tô feliz, outra hora eu tô alegre, outra hora eu tô muito feliz, outra hora eu tô muito alegre, e por aí vai. E não fazer as coisas de forma mecânica. Então, quando eu vejo a gratidão de forma mecânica, eu vou agradecer de forma mecânica. Eu vou viver de forma mecânica. E isso nos leva a um estado mental, psíquico e espiritual nada bom para a gente. E se, pensemos, se não é bom para nós, óbvio que Deus não vai ficar muito satisfeito com aquilo que não é bom para nós. Então, eu preciso entender o sentido da gratidão que me conecta, né? Eu preciso entender que esse sentido de gratidão é tão importante que ele me conecta com algo transcendental. É tão forte o poder que me conecta com Deus. Né? Como eu falei, né? É uma expressão que a gente às vezes fala mecanicamente. Alguém me faz alguma coisa e fala obrigada.
Em certa época, né, a palavra gratidão tinha muito a ver com graça, com receber graça. Então, além só de se sentir agradecido, a gente tinha esse significado de receber graças. Então, ela não pode cair no que é mecânico. Claro que com o passar do tempo e dos anos, a gente vai ressignificando e remodulando as palavras. Conforme a sociedade, por exemplo, vou lembrar algumas profissões que existiam. Sapateiro, engraxate. Ainda tem? Tem. Pouquíssimos. Primeiro que os sapatos duram menos. Primeiro que agora já faz sapatos que eles se deterioram por conta do meio ambiente. Alguém que ilustre o sapato é quase raridade. Então, as profissões se adequam ao tempo. Assim são as palavras. Então, a origem, o significado de gratidão, ele permanece o mesmo. Tem origem no latim, né? Vem de obrigatus. Só que, conforme o avanço, ou não, da sociedade, essa expressão ela pode se completar ou se esvaziar. Né? Então, fico grato por algo. Antigamente as pessoas falavam uma palavra enorme ao agradecer algo. Fico grato, fico ligado a você por isso. Né? Hoje a gente faz obrigada, Deus que ajude. Gratidão. Então, ao mesmo tempo que o mundo anda, as palavras, principalmente o seu poder semântico é o seu significado mesmo, né? Ele vai mudando. Só que eu não posso mudar um sentimento. O que é que eu sinto por Deus ter me dado a vida? O que é que hoje eu sinto pelos meus 52 anos de estar na Terra? Esse sentimento, ele vai se esvaziando quando eu só olho para um pedacinho dele. Mas ele vai se complementando quando eu olho a oportunidade de ter tido os filhos, a oportunidade de estar aqui hoje com os meus amigos, de ser espírita, de ter servido a minha avó, de cuidar de uma pessoa que estava doente. Aí é como se eu fosse enchendo um balão. Mas se eu achar que eu tenho que ser grato por mínimas coisas e começar a hashtag gratidão por qualquer que fosse coisinha pequena, esse significado ele vai se esvaziando. E voltando, né, a mensagem de Emmanuel, ele diz assim, ó, sou grata pela tranquilidade de consciência que ninguém pode me subtrair. Então, a gratidão tem que me dar uma tranquilidade de consciência. E para mim, Elvira, essa tranquilidade só vem quando eu consigo deixar este sentimento, vamos dizer assim, estado de ser grato, recheado de coisas que me liguem a Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Ligar-se a Deus nesse estado de gratidão. Por mais que a gente tenha mecanismos neuropsicológicos, neurocientistas, que a ciência estude, se eu não tiver incorporada na minha rotina diária, na minha vida diária, essa ligação com Deus e esse poder de ser grata, vamos dizer assim, esse poder que a gratidão me dá, eu acho que eu não vou conseguir ter essa tranquilidade de consciência. Eu acho que ninguém aqui vai ter, né? Essa possibilidade. Então, o sentimento de gratidão tem que ter um papel para a gente. Então, qual é o papel do poder de ser grato em minha vida? É uma coisa corriqueira? É uma coisa que faz eu sair do lugar comum? É uma coisa que dá sentido e plenitude à minha vida? Que sentido eu dou para a gratidão? Eu reconheço a gratidão?
Eu agradeço a gratidão. Eu preciso aprender ainda a ser grato. Segundo também a neurociência, a gratidão, ela não vem com a gente no nosso potinho. Ela não nasce com a gente. Ela é aprendida. E como é que eu aprendo algo? Como é que eu me formo em uma boa professora? Só estudando nos livros? Não. Exercitando o magistério. Então eu tenho que exercitar a gratidão. Todo o caminho espiritual aponta para a necessidade de praticar a gratidão. Ser espírita, ser evangélico, ser católico, ser de alguma religião de matriz africana, todo e qualquer caminho espiritual é como se fosse uma flecha, aponta para essa necessidade de prática. Então, a gratidão não vem com a gente aprende praticando a gratidão. Eu não assino Elvira Ramos Rios Grata, neta dos santos de Jesus. Eu aprendo a ser grata. Eu aprendo a ser Elvira Grata, neta. Não vem no meu sobrenome. Então, são coisas que às vezes a gente não percebe. A gente precisa olhar para a gratidão. A gente precisa encarar as dificuldades com gratidão. A gente precisa olhar para a nossa família com gratidão. Então a gente precisa olhar para este sentimento. A gente precisa olhar para ele porque a gente vai acumulando esses aprendizados, essas vivências no decorrer da vida. E a gratidão, ele transcende, ele vai além de um puro agradecimento à necessidade de ganhar algo, de ter a vida. Ele vai além. Vai além o quanto, Elvira? Não sei, quando eu descobri eu falo. Mas vai muito além. Por que que ele vai além? Porque ele tem a capacidade de me ligar a Deus e de me desligar de Deus. Como assim? Quando eu sou grato, eu me ligo a Deus. Mas quando eu sou ingrato, eu não me desligo de Deus, não, tá? Ele continua ligado a mim. Ele continua ligado a mim. É eu que me desligo dele. Quando eu não percebo o que é ser grato. Quando eu não consigo enxergar nas coisas que não são tão boas a gratidão. Então, viver com um sentimento de gratidão eleva nosso olhar acima do que é material, acima do que é esta vida, e nos conduz para outros caminhos. Então, eu preciso olhar para a gratidão e viver esse sentimento em abundância. E a neurociência, como eu falei, já fala, né? Já diz. A ciência já diz. Quando eu sou grata, minha dopamina bate em nível hard. Quando a gente se envolve no sentimento de gratidão, o bicho pode pegar lá fora, a gente tá blindado. Não que as coisas estejam lindas, maravilhosas, cores de rosa pra gente. Mas o nosso sentimento de gratidão é tamanho que mexe em todo o nosso eu. E nós somos holísticos, gente. A gente é um ser espiritual, a gente é um ser material, a gente é um ser psicológico. Então, pode vir o que vier. Quando a gente está grato, a gente consegue, vamos dizer assim, achar agulha no palheiro. Alguém chega pra gente com um problema que não tem saída, a gente é o primeiro a achar, oxe, menino, isso é fácil. A gente ainda fala até oxente, oxente. E a gente ainda faz aquilo que aqui o pessoal no sul faz assim, eu não sei como é que vocês falam assim, oxe, 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 oxe. A gente fala, oxe, 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 tá doida, não achou? A solução tá ali. Tamanha é a nossa condição de discernir, porque é o envolvimento que a gente tem com esse sentimento, com essa emoção. E, enfim, para ouvir vocês, né? A gratidão, ela ajuda a gente a lidar
com as adversidades da vida. E onde é que a gente vive? Num mundo de provas e expiações. Deixa eu lembrar vocês, viu, galera? Então, ser grato nos ajuda a lidar com este mundo aqui. Quando a gente é grato a Deus, principalmente, as coisas difíceis, os tempos difíceis, a gente começa a discernir melhor, a entender melhor. Então, que as nossas palavras, mesmo pedindo muito como a gente fala, seja obrigado, Senhor. Sou agradecido, Deus. Gratidão. Sempre que a gente puder. Falando, né? A gente vai mexendo no nosso psiquismo. E outra coisa, o outro não pode adivinhar o que você pensa. Agradeça. Seja grato. Emane gratidão. E eu quero ouvir vocês. Como eu falei, né? Emmanuel já falou tudo. Eu só fiquei aqui, ó, chavecando com vocês, como fala meu filho. Emmanuel falou muito. Lembrando no fim que ele diz: por tudo isso e por todos os tesouros de esperança, de amor, por tudo a gente seja grato. E louvemos a Deus pela infinita misericórdia de nos dar a doutrina e nos dar o discernimento para ver a gratidão com outros olhos. Gratidão, mais uma vez, de nos ouvir. Quero ouvir vocês. Ainda estou aqui. Aí, seu Fidelis vai abrir a fila. Adoro. Ai, diga, Fidelis. Tá fechado o áudio, seu Fidelis. Boa noite a todos, boa noite, Elvira. Feliz ano novo, que eu não te vi, ouvindo agora, e a todos que eu não vi também. É o seguinte, você falou de gratidão, muito bem, esse conceito, né? Quando você falou de gratidão, eu me lembrei, quando eu estava estagiando no Polo, tinha um rapaz que ele dirigia o ônibus da Via Azul, e aí ele dava a carona a gente, né? De São Francisco para Candeias, de Candeias a gente pegava o ônibus da empresa. Com o decorrer do tempo, eu me aposentei e tal, e soube que esse rapaz tinha tido um derrame, né? Eu aí fui lá, conversei com ele, agradeci a ele, aquilo que ele me fez, entendeu? Aquela boa ação. E ele ficou, assim, emocionado, porque, na verdade, no tempo ele levava a gente, mas levava, assim, um pouco contrariado, né? Eu não sei, assim, com medo da represália. Mas quando, com o tempo, a gente recebia o dinheiro, fazia a vaquinha, dava a ele se alegrava mais, né? Mas é isso, a gente tem que ter agradecimento às pessoas, né? Porque, na verdade, agradecer é você receber ou você também alcançar aquilo que você lutou, né? Uma formatura, um emprego, né? Ter feito também muitas mudanças, muitas ajudas. E você também falou no mecanicamente, né? Agir mecanicamente, que é o agir por instinto, né? Que você pode agir de acordo com o robô, né? Ser robotizado, só fazer aquilo mecanizado, é isso mesmo. A gente tem que agir também por inteligência, né? E raciocinar, né? Para aquilo que a gente agir mecanicamente não leve a um acidente, né? Uma coisa também que seja desagradável, né? Aquele que age mecanicamente a fofoca, pode inventar uma fofoca e prejudicar o outro. Eu compreenda assim mais ou menos. E é isso aí que eu tenho de contribuir essa noite. Obrigada, seu Fidelis. Muitas contribuições mesmo. É isso aí.
Eu sei que é muito fácil, talvez, a gente falar, né, sobre ser grato, tipo assim, eu sou grato por tudo. Mas quando eu estava estudando esse tema, eu fiquei pensando quantas vezes a dor, quando nos abate, a gente tenta ser grato, mas vem sentimentos aqui mexendo na gente. E muitas vezes a gente fala assim, por que comigo, né, Deus? Aí a gente já para pensar que nossa forma de olhar a gratidão não é tão bonitinha como a gente pensa que olha. Né? Mas a gratidão. Diga, Alberto. Oi, minha amiga, é muito bom escutar você, viu? Obrigada. Porque faz a gente desenvolver a escuta ativa. Porque às vezes a gente fica tão assim, encantado com as palavras que a gente não quer nem raciocinar sobre elas. Mas ouvindo você, parece que ativa em nós essa escuta ativa, né? Eu vou defender os cãozinhos aí, os pets. É o seguinte, você falou e eu pensei assim no lobo e no cão. Se você jogar um pedaço de carne pro lobo, ele não vai abanar o rabo para você nunca. Ele vai comer o pedaço de carne e vai embora. Mas o cão não. Se você der um pedacinho de carne, ele vai abanar o rabo. Aí eu pensei assim, se o cachorrinho abana o rabo, é a forma dele expressar um sentimento. E eu acho, você me fez pensar assim, porque eu nunca tinha estudado gratidão, como você, né, propôs aí a gente ficar refletindo, porque é uma reflexão. E você falou certo mesmo. Então, a gratidão, eu entendo, pelo que eu escutei, é algo que está na natureza do ser humano e dos animais. Eu penso que o cachorrinho, ele tá sendo grato com o ser humano e desenvolvendo um sentimento. Talvez ele não tenha consciência, como também nós não temos ainda a gratidão que a gente deve ter, não só por Deus, mas pelas pessoas. E eu estava pensando, aqui comigo também, porque vem tanta coisa na mente, em relação ao trabalho. Eu trabalhei com uma pessoa há mais de 12 anos, e minha relação com ele era superior a mim. A relação que eu tinha com ele era só profissional. Era um bom dia e um alô. Nada mais do que isso. Durante, imagine, 13 anos, você conviver com uma pessoa, e só um bom dia, e olhe lá. Né? Então, eu dizendo, será que eu sou grato a essa pessoa? Né? E eu não queria, assim, me expor muito, porque a posição subalterna, às vezes, né, dá a entender que você está querendo bajular, que você está querendo se aproveitar, e de jeito nenhum eu também nunca me aproximei, porque também acho que também ele também não se permitiu. Né? Mas eu fico imaginando que eu deveria também ser grato com ele. Mesmo ele sendo uma pessoa superior profissionalmente na área, mas em alguns momentos, eu pensava até assim, pô, já que ele não quer uma aproximação também, não. Né? Não procurei trabalhar isso também, e foi uma coisa assim, um relacionamento altamente profissional, sem nenhum envolvimento afetivo, né? Durante 13 anos, né? Enquanto que os outros colegas não, a relação é diferente, tal. Mas aí eu pergunto a você, né, essa relação do cachorrinho também, isso me fez pensar que a gente tem que ser grato com essas pessoas, porque ela, apesar de ser técnica, profissional, sempre nos apoiou, deu suporte, né? A gente sempre dependeu dele profissionalmente, né? Porque sempre está ali, de certa forma, permitindo que a gente tenha acesso àquele cargo ali, tudo direitinho, né? Era isso que eu queria trazer para a gente elaborar. Eu estou defendendo os cachorrinhos porque e eu acho que disso também vai defender eles aí. Não, a defesa porque não é é falta de instinto, porque nós também temos instinto, né? Uhum. Também temos instinto. Mas foi maravilhoso eu escutar você é bom porque a gente viaja, viu? Parece que ativa meus neurônios, porque meus neurônios é preguiçoso mesmo para pensar. Eu vou confessar. Mas escutando você, parece que eles não trabalham mais. Se lá no final tiver tempo, eu vou fazer outra pergunta para você também, viu? Então, obrigada. Então, antes de a gente passar aí para disso, para ela defender os cães, eu também penso como você em relação aos cães, né? Mas por isso que eu analisando, é uma coisa meramente humana. Eu também acredito que está na natureza dos animais, né? A gratidão. Você
você trazendo essa questão do lobo e do cão me fez também repensar muita coisa. E Jung, ele dizia que a verdadeira transformação começa pelo nosso interior. Né? Eu adoro psicologia, né, gente? Eu gosto de psicologia. Às vezes eu fico me batendo aí com Freud, né, que é psicanálise, e com Jung, são vertentes diferentes, analítica e outra. Então, viver esses 13 anos nessa, vamos dizer assim, meio que mecânico, né? Uma relação meio que mecânica, também traz um sentido para você. E olha aí, a verdadeira transformação, Jung falava, começa pelo seu interior. Você hoje já pensa que você poderia talvez ter colhido mais, né? Mas são processos que a gente faz, eu penso, Alberto, que vai muito da nossa maturidade. Talvez se você tivesse escutado a Elvira falar ou pensado pela gratidão de outras vertentes nessa época, talvez você já analisasse que esses 13 anos fossem diferentes. Mas já que a gente não pode voltar atrás, e não é isso que a gente deve fazer nunca, né? Vamos dizer, se lamber as feridas, a gente vai no passado para aprender com ele. Eu acho que você hoje já externalizou, talvez, ou não pensou na gratidão que você fez consigo e com o outro. Porque, assim, quando alguém é muito bravo, tipo assim, um exemplo, você conhece a natureza de alguém, olha, não mexe com disse que ela não... Ave Maria, se mexer com essa mulher, ela se disser que o cabelo dela tá branco, é briga para 3 encarnações. Você já está cuidando da pessoa. E quando a gente cuida da pessoa, não é uma forma de ser grata por ela estar na nossa vida e a gente não querer, né, que algo tão pequeno atire ela do prumo, do eixo? Então, essa sua relação, talvez, você já sabia até onde você podia ir. E ele, talvez, também soubesse onde pode ir. Eu acho que são formas da gente cuidar do outro. Lembra as palavras lá de Rossandro? Parabéns para você. Se parabenize por isso. Às vezes a gente não faz ipsilítere a gratidão, mas nas nossas pequenas ações, nossos pequenos silêncios, nossas pequenas falas, sabia que a gratidão está ali no meio? Como se fosse um livrozinho que a gente está tão apertado ali, que a gente bota o dedo para tirar o livro da prateleira, mas ele está ali. Então, eu penso assim hoje, olhando para a gratidão. Talvez porque hoje a gente estude mais sobre a gratidão, mas às vezes a gente exercitava ela, até nos cuidados com os outros. Entendeu? É a minha forma de pensar. Não sei se está certo. Mas alguém disse que quer falar? Não, eu quero falar assim, que nem falou, eu particularmente, eu vivo entre os cachorros, né? Porque todos os dias, né, passa o quê? 9, 10, 12, né? Cachorros diferentes, né? Todos os dias. E eu vejo a gratidão que eles têm por nós, que não somos dona deles, né? E eles têm assim, aquele amor, né? De olhar, aquele olhar. Eu vejo assim, mas no ser humano, ele talvez ele não entenda a gratidão. Gratidão é a gente acordar de manhã e agradecer pelo aquele dia. Agradecer pelas coisas boas, sim, e as coisas más, às vezes, gente, porque às vezes eu não acho assim, que nem eu vira falou, né? Eu tô com um marido ali que é problema, um vizinho, gratidão por ter essa pessoa aqui. Sim, ele nos ensina a não ser como eles. Mas eu acho que aí não gera a palavra gratidão. Entendeu? Eu não viria como assim, aquela pessoa difícil, gratidão por ter ela na minha vida. Não, eu falei, o que eu tenho que aprender com aquela pessoa? E muitas vezes é aprender a não ser como ela. Mas eu vejo a gratidão assim de um jeito. Você tem uma que eu preservo muito é ser grato. Né? Eu, particularmente, eu tenho pessoas que às vezes eu falo que teve um tempo que eu fiquei muito doente, foi muito tempo. Foi muitos anos, né? Eu tive uma pessoa que fez o meu mercado por 10 anos, sem eu, só passava a listinha e recebia para mim também. Passei a procuração, porque eu fiquei muito doente, gente. Eu sou uma obra de Deus. Eu
eu estou aqui para aprender, sim. Às vezes eu falo, né, do meu depoimento, assim, que eu não gostava de espiritismo, não gostava de espírito, o pai dos meus filhos era espírito, nós tivemos brigas fantásticas por causa disso, e hoje eu estou aqui, né? Então eu vejo assim, e já teve, assim, algum momento de nós, assim, se desentender. Mas eu falava assim, não, poxa vida, e quando eu precisei naquele tempo que eu não podia fazer minhas coisas, a pessoa fez. E por isso eu vou me desentender com a pessoa, entendeu? Eu vejo a gratidão nisso, né? E eu particularmente, eu tento preservar ela, e muitas vezes a gente faz, e as pessoas são gratas para a gente é grato, e às vezes a gente não percebe. Eu particularmente procuro ser, sim, sabe, aquela pessoa que muitas vezes, né, vem, nos visita, lembrei de você, e faz a prece para a gente, convive com a gente, né? E às vezes é por um mal entendido, às vezes as pessoas viram a cara, né? Por muito tempo ficam até de mão. Já aconteceu comigo, gente, já aconteceu. Eu vou falar que não vai acontecer, não, talvez até aconteça. Mas eu, pelo menos, falo, poxa, quando eu mais precisei, a pessoa estava ali. Agora, por o desentendimento de pensamento, aí eu levo isso para mim assim, né? Eu, particularmente, hoje eu penso assim, por estar hoje na doutrina, que ela tem me ensinado muitas coisas, né? E é que sempre, às vezes não, sempre eu agradeço a Deus por ter conhecido, por ter aceitado, vamos dizer assim, porque eu conhecia, só que eu não aceitava. Falava, não, isso daí é tudo besteira, esse povo que não... Gente, olha a heresia, esse povo que não tem o que fazer. Eu falava, você tem que fazer, eu vou ouvir uma música, eu vou ouvir um filme, eu vou conversar com as amigas, né? Então, a pessoa não adianta, às vezes a pessoa, assim, aquele ar de bonzinho, eu não fui, não. Eu fui tudo diferente. Às vezes eu vejo a pessoa e falo, poxa, a pessoa a vida inteira foi boa, e eu a vida inteira eu não quis saber, eu fui briguenta, eu saía nos finalmente sim, né? Mas hoje eu estou aqui com, ah, talvez com um pouquinho mais de evolução e aprendendo, sim. Eu, particularmente, eu falo, poxa, que agradeço, Senhor, por ter conhecido aquelas pessoas dos grupos, né? Tão diferentes ou tão iguais a mim, ou até melhor, bem melhor, às vezes até pior, mas pelo menos tem uma energia do bem. Ah, gente, e é isso. Muito obrigada, isso mesmo, você falou muito bem. Você trouxe aí alguém que fez a sua listinha de mercado, blá blá blá, né? Então, gente, tem um psicanalista, né? Lucas alguma coisa, esqueci o nome dele, anotei nas minhas coisas. E ele também me fez pensar, né? Ele disse que a gente aposta muito nossas fichas no ato de agradecer, no ato de dizer obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, fulano. A gente aposta nossas fichas demais. E aí ele disse que se nós fizéssemos ao contrário, quer dizer, ou como antigamente, fazer gestos de bondade e generosidade sem agradecer muito, sem esperar muito em troca. Talvez essa pessoa que estava lá fazendo sua feirinha pensasse assim, ó, se ela me agradecer, tá bom, se ela não o que importa é o meu ato de bondade e generosidade para com essa criatura. E esse psicanalista, ele diz que, diferente do ato de agradecer, o ato de fazer bondade, de ser generoso, libera muito mais dopamina e esqueci o nome, ocitocina do que a gente pode pensar. Então, quando eu libero dopamina e ocitocina, eu estou feliz, eu estou de bem com a vida. O que vier, eu estou topando, eu estou segurando. Então, para ele, fazer atos de bondade e generosidade vai muito além do que simplesmente ser grato. Ele está certo? Não sei. Só estou trazendo para a gente pensar sobre isso. Às vezes é muito difícil a gente se sentir grato. E não há mal nenhum nisso, gente. A cada um no seu passinho. Às vezes é muito difícil a gente se sentir grato. Então, se a gente tem dificuldade de se sentir grato, eu vou pegar agora o que Lucas fala.
Vamos ter mais atos de bondade e generosidade para que a nossa dopamina, a nossa citocina fique lá em cima, nível hard. Que às vezes a gente fica se machucando. Ah, eu sou espírita, eu tenho que aprender a ser grato. Não. Não é assim que a doutrina quer que a gente faça. A doutrina não quer que a gente seja carrasco de nós mesmos. Eu conheço pessoas que têm uma dificuldade incrível com o ato de ser grato. Mas são pessoas, ó, top. Então a doutrina quer nos libertar. E não pegar grilhões e botar aqui. Ah, meu Deus, que infernação. Eu queria tanto ser grato que Alberto é, Félix é. Ser espírita tem que ser grato e eu não sou. Então, pronto. Não consegui ainda ser grato nessa, não, né? Tá difícil, o negócio pesado. Parece um bloco. Vamos ter atos mais de generosidade. Vamos ter mais atos de bondade. Sem esperar nada em troca. Só fazendo. E aí, para passar para o senhor Adalberto, e Alberto que disse que ainda quer me fazer uma pergunta, eu queria sugerir, vocês lessem, Amélia Rodrigues, que eu também sou apaixonada. Ela tem um poema da gratidão. É grande, né? Mas tem um pedacinho que eu deixei aqui pra gente. E ela diz assim, mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei. Não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, se a gente não tiver nada, que a gente seja grato a Deus. Só que gratidão com ação. Eu sempre falo isso. Não dá para ficar na chuva agradecendo a chuva, sem procurar um teto e sem fazer nada para ter um teto. Uma hora a velhice vai chegar, a chuva não vai dar mais não, gente. Vai abaixar minha imunidade, o bicho vai pegar, eu vou morrer ali, agradecendo a Deus a chuva. Então, a Amélia nos diz isso. Se eu não tiver nada, nem ninguém, eu agradeço a Deus. Se eu não tiver nada, se não sobrar nada, eu tenho Deus ainda. Mas eu tenho Deus e Deus quer de mim uma Elvira ativa. Eu tô aposentada. Ó que beleza. Mas eu não tô morta. E eu falo isso todos os dias para mim. Eu falei com meus filhos, vou pegar uma tutoria. Não é que possível, amanhã. Vai viajar, mulher. Eu digo, dá para eu viajar. Mas eu preciso mexer na mente. Eu tenho uma doença que faz eu esquecer as coisas. Me dá alguns... Tem até um nome chique. Floglog. Olha que nome bonito. O que você tem, Elvira? Gente, eu não sei se eu estou com floglog, você vai comer o nome. Sei lá o nome disso aí. Dá com a fibromialgia. Me dá alguns... Corta, ó. Uma parte, né? Não é que eu fique esquecendo tudo. Então eu tenho que exercitar a mente. Então eu vou ler. Eu vou dar aula. Eu vou trabalhar aqui com o seu Alberto. Com o seu Adalberto. Quando o Alberto me convidar, vou também. Quando o Lenita me chamar, vou. Então, gratidão com ação. E é isso que Jesus quer que a gente faça. Lembram? Quando ele disse assim, vá e não peques mais. Será que ele falou para aquela mulher, fica assim, fique sentada, minha filha, longe de todos os homens, sabe? Para não cair. Não olhe para o lado, ó, sentada igual a árvore. Vá, minha filha. Vá viver a vida e não peques mais. Mas vá viver. Então, gente, a gente precisa viver, né? Disse falou alguma coisa, Darcy falou alguma coisa? Não, eu só quero falar também assim, gratidão também pode ser aquele dia que você acorde ou viva ele e você fala, comigo isso não mais. Pode ser tanto para a gente como chega para lá no outro também. Eu acho que gratidão também inclui aí, sabe? Comigo parei, sabe? Comigo não acabou certas situações. Tanto gratidão pela pessoa que vai acabar com aquela situação, como para o outro também. Eu vejo isso com um ato de gratidão, dizer, parou,
essa situação para mim não se repete e não continuo com ela. Eu acho que isso é um ato de gratidão também. E é isso que eu ia falar. É a gratidão com ação, é isso aí. Alberto e seu Adalberto. Alguém mais? Alguém me agradeceu aqui. Deixa eu fazer minha última pergunta aqui. Ô, Elvira, Sim. aproveitar esse tempinho. A gratidão, ela tem que ser sentida, não é isso? E é um sentimento que vai se desenvolvendo. E ele também, a pergunta é o seguinte, ele também faz a gente ir trabalhando o orgulho, o egoísmo, porque a gente vai percebendo que a gratidão também é aquela aceitação de que a gente precisa do outro, nesse nosso processo de ser feliz também. O que você acha? Eu acho que a pergunta já está a resposta aí. Automaticamente, eu vou trabalhar uma coisa que chama humildade. Quais são as chagas da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo, que está bem longe da humildade. É como se fosse para trás da cortina ser humilde. Se eu não sou humilde, óbvio, o orgulho, o egoísmo não está aqui sendo, vamos dizer assim, os meus fios brancos. Então, a gratidão me leva à humildade. Eu saber que eu preciso de Alberto, que eu preciso de Deus, que eu preciso dessa vida para ser melhor. Então, me afasta disso. Então, quanto mais eu sou grato, quanto mais eu entendo que é um sentimento que ele precisa inundar a minha vida. Não só o meu 1,60 m, a minha vida. Porque se inundar só a mim e ficar em mim, como é que vai atingir o outro? Né? Então, se eu ficar só na minha gratidão para mim, como é que ele vai atingir você, Alberto, meu amigo, os meus filhos? Quando é que as pessoas vão sentir isso em mim? Quando é que eles vão se ver espelhado em mim, o ser grato? Então, é automático isso. Quanto mais eu sinto, quanto mais eu transbordo, mais a gente vai para essa simbiose. É como se fosse... Sabe quando você passa a mão no carvão? Fica preto, né? Onde você vai passar, passa preto. A gratidão é isso. Ela tem que estar carimbada em você e automaticamente quando você toca o outro, você suja de gratidão. E o outro vai sendo sujado. E aí vai. E aí, automaticamente, eu deixo de ser egoísta. Ou eu vou deixando mais o egoísmo de lado. Porque deixar de ser egoísta é quase uma utopia. E eu vou deixando de ser hipócrita, sabia, gente? Porque a gente começa a ver a gratidão como se fosse um espelho. Eu não vou fazer de conta que ela não está lá. Ela tem que estar lá. Eu não vou fazer de conta que eu sou grato. Eu sou grato. Porque fazer de conta nesse mundo que a gente está é fácil. Eu quiser fazer uma foto aqui agora toda maquiada, eu uso um filtro. Ser grato não tem filtro. Por quê? Como você falou, é um sentimento. Se é um sentimento, quem tem que estar primeiro inundado dele, ou sentindo ele, ou pensando nele? Eu. Então ele não pode ser algo fantasioso. Ele tem que ser real. Então, eu sou grata. Todas as vezes que eu caí, tinha um porquê eu caí. Eu passei por uma situação bem complexa há um ano atrás. Tão complexa que eu botei a mão na cabeça e disse assim, eu não estou entendendo, Deus. Eu estou ficando burra. Mas eu vou continuar sendo grata ao Senhor. Porque, mesmo eu sem entender por que eu estou passando por isso, eu vou ser grata. Hoje eu olho para trás e vejo os livramentos e aí me inundo de gratidão. Porque naquele momento eu estava externalizando um sentimento de gratidão. Mesmo sem entender. Hoje, eu entendo que se ele deixasse aquilo acontecer ou avançar, as pessoas ao meu lado, meu Deus, quanta infelicidade viria para minha vida. Então, mesmo lá, sem entender, eu estava emanando em gratidão. Opa,
Senhor, eu não tô entendendo, não. Tô ficando burrinha, eu sou... Na hora que eu respirava assim. Mas hoje, eu olho assim para trás, olho mesmo, gente. Mesmo você fala assim, manhã devia ser atriz da Globo, porque eu faço assim, ó. Rapaz, se o bicho tivesse pegado. Aí você vai estar olhando para onde? Eu digo, para trás. Eu fiz teatro há muito tempo e o meu professor dizia assim, faça a reação. Tenha a reação, mesmo que ninguém entenda. Por quê? Porque quando você faz o ato de olhar para trás ali, ó, automaticamente o seu cérebro está fazendo o mesmo ato. E a sua encenação vai ser melhor. E o seu sentimento vai ser mais forte, é mesmo. Então, muitas vezes, gente, quando fala assim, olhe para trás, eu olho mesmo. Olho para trás e digo, Deus, sua mão é muito misericordiosa. Obrigada. Então, eu emanei gratidão ali. Tirei o meu egoísmo, Alberto. Tirei o meu orgulho, mesmo sem entender. Mesmo, não acho que eu acho que Deus diz assim, ó, lá no fundo ela não quer me dizer, mas ela não tá achando justo. Mas eu emanava gratidão. E hoje, nossa, gratidão é meu nome quando eu olho para certas situações. Então é isso. Eu conseguia, naquele momento, ser um pouquinho menos egoísta e menos orgulhosa, porque tinha que sair de mim. E hoje, como falava minha avó Elvira, sai labaredas de gratidão de mim quando eu olho para trás. Seu Adalberto, Pérez, quer falar alguma coisa? Lenita, Kelly? Não, querida, só agradecer a você, né? Agradecer, e a palavra gratidão é algo que tem que ser a todo momento. Tudo que eu vivi em minha vida, algo ainda me chama muito quando fala na palavra gratidão. Quando eu passei uma situação há 8 anos atrás, que um mendigo, aonde eu, sem conhecer a doutrina, na minha tamanha ignorância, tinha muito medo. E um mendigo me socorreu aqui em Feira, que eu estava dentro de uma vala com a água transbordando dentro do carro. E um mendigo veio simplesmente e falou para mim que ia me ajudar. E eu sou grata até hoje. E todas as vezes que eu passo no mesmo lugar, aqui em Feira de Santana, eu agradeço a Deus por ter colocado aquele homem naquele dia. Então, a gratidão tem que ser para sempre, né? Por menor que seja. Nunca vi este homem mais, mas eu sou grata até hoje. Espero que o que ele fez comigo faça para outras pessoas. Porque tem que ser uma corrente, sabe? Eu acredito muito nisso. A gente tem que fazer uma corrente do bem quando se fala de gratidão entre todos. Para que cresça mais. A gratidão é um elo. Esse sentimento de gratidão é um elo. É um elo que te liga a essa pessoa, mesmo que você nunca mais o veja. Mas é um elo. Sim, sim. Seu Adalberto. É agradecer sempre. E gratidão é fazer sem exigir, porque no Evangelho mostra quantas vezes é necessário perdoar. 7, aí vai até 7, 70 vezes 7. Então, quando a gente pratica um ato de caridade, um ato de amor, um ato de gratidão, e a pessoa se sente tão alegre que sequer agradece. Não agradeceu em palavra, mas agradece em coração. E aí, às vezes, a gente fala, não me agradeceu, não faço mais. Perdeu tudo que fez. Olha o egoísmo que eu... Né, seu Adalberto? Olha o egoísmo aí. É isso mesmo. Então, toda hora somos agraciados e devemos também fazer essa gratidão aos nossos semelhantes. Isso aí. Muito obrigado, muita paz. Se tiver mais alguém para falar alguma coisa, se não, pode fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz. Boa noite a todos. Para que gratidão maior
do que estarmos aqui, essa irmandade aqui juntos, procurando aprender a cada dia um pouquinho mais. Para que gratidão maior do que isso aí? É isso mesmo, amiga. Essa princesa, toda vez que ela faz as louváveis palestra dela, é uma bênção. Muito boa mesmo. Deus te abençoe. Obrigada, minha amiga Darcy. Deus te abençoe também. Então, eu vou quebrar o protocolo. O senhor Roberto sabe que eu quebro o protocolo. Eu vou convidar vocês para as próximas terças-feiras, né? Ou, desculpa, quarta. Terça lá em Lenita. A gente vai começar o ano estudando um livro de Amélia, que eu gosto muito. Fala, Lenita, falhou. Você não está aqui mais para nos presentear na Bahia? Olha, estou esperando o convite, vou estar aí no dia 17. Vou passar um mês aí na Bahia. Sinta convidada desde já. Então, nesse mês a gente vai estudar 25 lições do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de ler esse livro, é um livro pequenininho, gostosinho também, né? Eu gosto muito, gente, de ler, né? Então, professora de língua portuguesa, se eu não gostasse de ler, estava ferrada. Então, eu vou convidar vocês, toda quarta-feira, a gente vai ter a próxima semana, a Boa Nova. A gente vai começar com essa lição, né? Com Rita. Acho que eu não sei se Rita tá aí, não sei se eu mandei para ela, a gente fez tanta coisa nessa semana. Mas se eu não mandei para ela, ela vai me brigar comigo se ela não tá aí, porque eu não vejo todo mundo aqui nessa tela de já. Então quero convidar vocês para a próxima quarta-feira, né? A gente tá começando a estudar esse livro aí de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. E como eu falei, né, vamos quebrar o protocolo e eu trouxe pra gente essa mensagem, essa prece, né? E vou trazê-la para vocês, porque uma coisa é eu ler, outra coisa é a gente ouvir. Então, eu queria que a gente fechasse os nossos olhos, porque não tem nada na tela, né? Não sei, só o som que vai sair. E pensasse, 8 dias de 2025, que bom que estamos aqui ainda, estudando na Terra as lições do Mestre Jesus, para que a gente possa refletir, colocá-las em nossas vidas, ou não, porque a gente tem um livre-arbítrio, e ele respeita os nossos livre-arbítrios. As consequências das nossas escolhas são nossas, mas as escolhas também são nossas. Então feche os olhos, esqueçam por alguns 2 minutinhos as coisas que esperam vocês quando vocês fecharem essas telas. E que a gente possa pensar em gratidão de outras formas. E novamente eu digo, se difícil for, comece pelos atos de bondade, de caridade. Para com você inicialmente e depois para com os próximos. Os próximos mais próximos. Tem uma pesquisa também que diz que as famílias, elas vão se tornar cada vez mais difíceis. Difíceis de lidar, difíceis de serem constituídas. As pessoas querem ficar só, mais e mais. Então, fechem os olhinhos aí e pensem nessa mensagem. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis
pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Obrigada.